Let's sing all together. My beloved is. My beloved is the most beautiful among thousands. Glória a Deus. Neste culto, estamos no culto da família, culto da igreja. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem o Evangelho segundo João, capítulo número 15. Glória a Jesus. Evangelho escrito por João, capítulo número 15, versículo de número 3. Glória a Deus. Se irmãos quiserem ficar em pé e ler essa palavra de Deus, fiquem à vontade. Podemos ler? Diz-nos assim a palavra do Senhor: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos dizer juntos? Todos, 1, 2, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Pode assentar-se, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, nós lemos aqui um versículo do capítulo 15 do evangelista João, onde ele está nos mostrando uma das grandes verdades da Bíblia Sagrada. E nós precisamos entender uma coisa muito importante, que Deus, ao criar o ser humano, Ele criou o ser humano com uma possibilidade, ou seja, com uma diferenciação tão grande de tudo que Deus havia criado. Deus criou, não teve ninguém ou nada que Deus criou que tivesse a atenção, tivesse o cuidado, tivesse o carinho e tivesse essa diferenciação como é o homem. O homem, ele foi criado de uma maneira toda especial. Deus, ele teve certamente cuidado em criar os animais, criar os répteis, criar os anfíbios, criar, enfim, os insetos, criar tudo, criar as baleias, criar os animais velozes, tudo. Tudo teve cuidado de Deus. Mas o homem, Deus criou, Deus formou, melhor, de uma forma especial. Por quê? Deus, ele se comunica com todos os seres que ele criou. Mas agora, com o homem, a forma de Deus se comunicar com o homem é toda especial. Porque a maneira de comunicação com o homem é através da palavra. É o único ser vivente na terra que tem condições de comunicar-se com Deus através da palavra. Você não está feliz por isso? Mas é porque Deus nos experienciou de tudo. Então Deus ele fala. E porque, pelo motivo de Deus falar, Ele criou o ser humano, então, com a capacidade de falar também com Ele. Não existe ninguém que tenha esse mecanismo de comunicação através da palavra com Deus, a não ser o homem. E Deus, então, criou este mecanismo, criou essa possibilidade para que o homem fosse diferente de tudo que havia criado. E eu glorifico a Deus porque Deus nos deu a palavra para nós nos comunicar. E a palavra não é apenas um meio, um veículo, um instrumento de comunicação com Deus, mas Deus também permitiu que os seres humanos se comunicassem uns com os outros. Então, um meio, um instrumento, um mecanismo de comunicação entre nós, nada mais é do que através da palavra. No entanto, eu estou nesta noite me comunicando com os irmãos, ainda que eu faça gestos, gesticule, mas o instrumento de comunicação é a palavra. E vocês estão entendendo a palavra que está sendo falada. Por isso, meus irmãos, nós temos que
agradecer a Deus por esta maravilha, por esta bênção extraordinária, porque Deus nos deu a palavra para nós nos comunicarmos com Ele. E pelo fato, então, de Deus criar esse suporte, criar essa estrutura, Deus ele se comunica conosco. E a palavra também, ela serve de uma imensidade de bênçãos. Ela é os benefícios da palavra para a nossa vida. Quando Jesus aqui esteve, ele também, como eu já mencionei aos irmãos, o mecanismo criado por Deus de comunicação de um ser humano para outro, Jesus, e ele também tomou a forma humana e o meio, o instrumento de comunicação com as pessoas também era a palavra. E a palavra, então, meus irmãos, ela se torna uma joia preciosa, um instrumento valioso de comunicação. E então Jesus, ao comunicar-se com os seus discípulos, ao comunicar-se com a sua igreja, ao comunicar-se com os homens, as pessoas que o viam, eles tinham essa possibilidade de entender, de ouvir, de receber a palavra. E essa palavra que Jesus estava falando, ela não era apenas um instrumento de comunicação apenas, mas ela vinha carregada de graça, carregada de unção, carregada de revelação, carregada de sabedoria, carregada de uma estrutura maravilhosa, para que as pessoas que ouvissem a sua palavra fossem tocadas pela presença do Espírito Santo, que estava naquele lugar. No meio, mecanismo, é através da palavra que nós nos comunicamos. E Deus, então, meus irmãos, desde o início, a palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis que pela viração do dia, Deus, ele descia e ele passeava no jardim e ali ele se comunicava com Adão e com Eva. Será que Deus falava com eles? Sim ou não? Sim. Deus interagia, Deus se relacionava com o homem e a mulher, que era a imagem e semelhança, então Deus se comunicava com eles. Deus transmitia as palavras de Deus, renovava, fortalecia, alegrava, dava ânimo. A palavra que Deus falava, meio de comunicação através da palavra. Deus então, ele criava, renovava as promessas que ele tinha sobre a vida de Adão e Eva. Certamente, meus irmãos, cada vez que eles conversavam com Deus, dialogavam através da palavra, eles sentiam da sua presença, da sua graça, da alegria do Espírito de Deus. E nessa noite tem alguns benefícios que Deus quer fazer através da palavra de Deus a você que chegou nessa noite nesse lugar. A palavra, a proposta da palavra tem bênção para a sua vida. Se você chegou enfermo, através da unção da palavra, você pode ser curado. Se você chegou aqui triste, através da unção da palavra, você pode sair daqui alegre. Se você chegou aqui pensando angustiado, desanimado, o poder da palavra de Deus nessa noite pode mudar a história da sua vida, porque é um instrumento que Deus preparou para falar conosco. Palavra que nós lemos. Jesus, então, nesse momento em que ele está quase se despedindo, quase está chegando os momentos finais da sua partida, ele reúne os discípulos e ele diz: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E nós precisamos entender uma coisa muito importante nisso. Quando nós oramos, nós nos comunicamos com Deus através da oração, e essa oração, ela se manifesta em palavras. Agora, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, então na oração é eu falando com Deus através de palavras. Agora, quando eu leio a palavra de Deus, é Deus falando comigo. É Deus falando com você. Tem gente que gosta de orar, mas não gosta de ler a palavra. Ele gosta de falar para Deus, mas ele não gosta de ouvir Deus falar com ele. Ele gosta de expressar os seus sentimentos para Deus, mas ele não espera, não dá tempo de Deus falar a resposta que quer dar a ele nas suas angústias, nas suas dificuldades, através da palavra. Porque assim como eu estava falando no início, Deus, todas as respostas que Deus tem para a nossa vida, elas sempre virão por meio da palavra.
Nada do que você conquiste ou alcance da parte do Senhor vem por outro mecanismo. Não. Deus criou, Deus estabeleceu que toda a comunicação com Ele tem que ser através da palavra. Deus foi tão extraordinário e magnífico que então Deus ele permitiu que a palavra encarnasse. A palavra ela se revestiu de carne. Pastor José Laudelino, por gentileza, o senhor pode ficar em pé. Quando as pessoas olhavam para Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas da Galileia, de Nazaré, quando as pessoas tocavam em Jesus, eles não tocavam apenas no homem Jesus, mas eles estavam tocando na palavra. Aleluia! Quando Jesus chegava num cego e colocava as mãos sobre o cego, não eram as mãos de um homem colocando sobre o cego, eram as mãos da palavra. Aleluia! Quando Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma, adoentada, com febre na cama, e Jesus chega com Pedro na sua casa e lá está sua sogra acamada. Não era apenas um homem que colocou as mãos para orar pela sogra de Pedro, ali chegou as mãos da palavra. Aleluia! Então quando João ele colocava o seu peito, sua cabeça no peito de Jesus, ele não colocava apenas a sua cabeça, não reclinava a sua cabeça no peito de um homem humano, normal, mas ele reclinava a sua cabeça no peito da palavra. Aleluia! Está conseguindo entender isso? A palavra andava pelas ruas, a palavra, quando os discípulos estavam no meio daquele mar e veio aquela tormenta, não era apenas Jesus que caminhava por cima das ondas, era a palavra que estava caminhando por cima das ondas, era a palavra que estava indo ao encontro do barco, era a palavra que estava encontrando eles, era a palavra que estava trazendo consolo, era a palavra que estava trazendo a fé, era a palavra que estava levando alento, era a palavra, a palavra estava chegando aonde eles estavam vivendo uma dificuldade. Aleluia! Então Jesus, quando Jesus andava, porque a própria Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O que é o Verbo? É a palavra. E o Verbo se fez carne. Pode ver, pastor José Laudelino. E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Aleluia! Então, quando Jesus andava, as pessoas não conseguiam entender isso. Não conseguiam discernir dessa forma. Mas quem tinha a revelação era abençoado por Deus de uma forma nova. Porque ali não era apenas um homem, mas a palavra revestiu-se de carne. Deus tabernaculou a palavra. E a palavra era andante no meio dos homens. A palavra era andante no meio dos homens. Aleluia! A palavra andante no meio dos homens. A palavra andante no meio dos homens. Aleluia! Poder que tinha a palavra. Obrigado, pastor José Laudelino. Então, meus irmãos, então hoje, Jesus foi assunto aos céus, o Espírito de Deus está conosco. Aleluia! Fazendo aquilo que Jesus tinha para fazer. Aquilo que Jesus tinha que fazer. E nós precisamos entender uma coisa muito interessante. Eu vejo, meus irmãos, que muitas das vezes, uma imensidade de pessoas, de crentes, eles dão muita atenção para tantas outras coisas que também são importantes. Mas quando se torna de ouvir a palavra, se torna de meditar na palavra, se torna de aplicar a palavra, há uma resistência, há um desânimo, há um desleixo, há um descaso. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus, Ele quer gerar em nós algo novo pelo poder da sua palavra. Deus quer gerar em nós. Deus quer produzir em nós. E nós precisamos então, meus irmãos, ao ter contato com a palavra,
nos inserirmos na palavra, porque é através da palavra que é o instrumento que Deus quer nos abençoar. E é por isso, então, meus irmãos, que a palavra, quantos estão com a palavra? Quem sabe você veio para a ceia hoje, veio sem palavra. Quantos estão com a palavra? Quem sabe quantos vieram no culto hoje, você não esqueceu o celular em casa? Quem sabe você estava no ônibus, pagou a passagem, desceu do ônibus, voltou em casa e trouxe o celular. Mas a palavra não. Agora eu pergunto, se alguém, aqui na igreja nós encontramos, olha, eu esqueci de contar já a contabilidade de Bíblias que deixam na igreja. Agora eu tenho certeza, se você deixar o celular, você vai me ligar 3 horas da madrugada, você vai pagar o táxi, vai atravessar a cidade. Você vai fazer o possível e o impossível para você vir buscar o seu celular. Agora, a palavra, deixa lá. A palavra não é assim. Quantas Bíblias já foram encontradas aqui na igreja? Quantos celulares você já encontrou aqui? Agora, a palavra, Deus quer restituir, Deus quer avivar na nossa vida. Poder da palavra, poder da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Se nós precisamos, então, meus irmãos, aqui está a palavra. Aqui está a palavra. Só que na palavra existem as palavras de Deus. E é nesse momento que nós precisamos entender que dentro da palavra existem as palavras de Deus. E quando nós lemos a palavra, quando nós meditarmos na palavra, é nesses detalhes que nós precisamos nos ater. Porque muitas das vezes as pessoas leem a palavra como se estivesse lendo qualquer coisa. Elas não têm cuidado, elas não se esmeram, elas não procuram garimpar. Jesus, meus irmãos, ele fez um exemplo em relação à palavra e às coisas do reino de Deus, que um homem, ele encontrou um tesouro no campo. Ele sabia que tinha um tesouro naquele campo. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha, toda a sua riqueza, vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele campo. Ele comprou o campo por causa do quê? O que ele tinha ali? Tinha um tesouro. Aleluia. E esse tesouro tem a representação da palavra. Aleluia. Tudo nesse mundo vai se perder, tudo nesse mundo vai se deteriorar, tudo nesse mundo vai perder a sua essência. Mas a palavra, as palavras que estão dentro da palavra, diz que passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Poder da palavra. Aleluia. Poder que tem a palavra de Deus. E nós precisamos então nos ater às palavras, os detalhes da palavra. Vamos lá para o livro de Deuteronômio. Vamos meditar na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 2 e o versículo de número 3. O diabo, ele tem criado estratégias de uma forma muito grande para que os crentes façam de tudo, façam qualquer coisa, pastor Alberto. Ele se preocupa com qualquer coisa, preenche o seu tempo com qualquer coisa, mas uma coisa que o diabo jamais quer que você dê tempo é na palavra. É ler a palavra. É meditar na palavra. Vamos ler? O que diz ali? Todos juntos? 1, 2, 3. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te guiar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Escute uma coisa, Deus tinha um propósito nisso ou não? Tinha. O próprio versículo está dizendo que Deus tinha propósito, Deus permitiu, Deus proporcionou que eles fossem viver no deserto 40 anos. Deus queria saber o que estava lá dentro do seu coração, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardavas os mandamentos é sinônimo de palavra.
Deus permite, Deus cria, Deus proporciona situações para nós termos experiência com a palavra. Quanto mais você fugir, quanto mais você se distanciar da palavra, mais esticará o tempo da sua prova, mais esticará o tempo da sua provação. Agora, quanto mais próximo você chegar da palavra, mais bênção, mais rápido o milagre acontece na sua vida e a bênção de Deus chega para você. Versículo de número 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Maná que é símbolo da palavra, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que 1, 2, 3, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia, oh glória a Deus. O homem, de uma forma genérica, ele precisa, ou seja, o que vai dar possibilidade para o homem viver não é o pão, é o pão que perece, não é o pão que está ali. Ele vai se digerir e você vai botar fora. Agora, o homem vive comendo a palavra viva, a palavra viva. Esta palavra vai dar ao homem condições de viver. Por isso, meus irmãos, se observa no dia a dia da igreja, se observa no tempo de fé, nesses anos de caminhada com Cristo, observando, trabalhando em vários departamentos, trabalhando com a igreja, se observa uma coisa, e eu quero que vocês avaliem isso, nossos companheiros. Se uma pessoa, quanto mais ela aplicar-se na palavra, quanto mais próximo, quanto mais ela viver, quanto mais ela permitir a palavra ingerir-se, ou seja, ela digerir a palavra, quanto mais ela se envolver na palavra, mais estrutura espiritual, mais convicção ela tem, mais graça, mais paciência, mais a fé aumenta. Agora, observa-se no dia a dia, pessoas têm crentes, meus irmãos, são levados por vento de doutrina para todo lado. Esse tipo de gente se aplica, se observa na sua vida, ele é raso na palavra. Esse tipo de crente, esse tipo de família, esse tipo de obreiro, esse tipo de moço, esse tipo de mulher, de homem, quanto mais distante ele estiver da palavra, mais suscetível a ele cair no engano, nas mentiras, nas conversas. Quanto mais distante da palavra, menos resistência ele tem. Quanto mais distante da palavra, mais suscetível às coisas enganosas deste mundo, mais frágil a sua estrutura. Quanto mais distante da palavra, mais humano ele fica. Quanto mais distante da palavra, mais evidencia a sua natureza, as suas obras carnais. Mas agora, quanto mais próximo da palavra, Deus começa a limpar, Deus começa a lavar, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, Deus começa a mudar a sua vida, a sua história, a sua vida, seus pensamentos, suas ações, os seus atos e até mesmo as suas palavras. Foi isso que Jesus disse. Pedro era um homem tremendamente desnorteado da cabeça, mas um dia Jesus chegou para ele e disse: Pedro, tu já está limpo pela palavra de Deus. A palavra de Deus muda, Pedro. Aleluia. E nós vamos ver, meus irmãos, exatamente como isso funciona lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, assim. Nós precisamos entender essas coisas tão simples da palavra, mas que geram em nós, produzem algo extraordinário, que muda a história da vida de uma pessoa. Olha o que diz, olha que Jesus ensinando coisas simples, Jesus ensinando coisas básicas, mas aqui está uma das grandes verdades do crente, da permanência, da estrutura da vida de uma pessoa. Aqui está uma das grandes verdades. Olha o que Jesus está dizendo, Mateus capítulo de número 7, versículo 24 a 27. Jesus diz assim: todo aquele, aqui
Não está dizendo, não está nominando um grupo de pessoas, não está dizendo aqueles obreiros, aqueles jovens, aquelas moças, não, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras. Quantos vieram para escutar a palavra de Deus? Escuta. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Muitas vezes você está andando na rua, tem tantas pessoas cantando, gritando, e você passa, e aí perguntam assim: o senhor viu aquela pessoa que estava falando? E o senhor, o que o senhor disse? Não vi. O senhor não ouviu porque o senhor não escutou. Ele não parou com atenção. Não conseguiram entender? Tem pessoas que vêm na igreja, tem pessoas que participam do culto, mas muitas vezes quando saem da porta, pergunta assim para ele: meu irmão, me diz uma coisa, gostou da palavra? Ele diz: mas eu não sei o que foi pregado. Mas eu não sei o que o pastor pregou. Eu não sei qual é os versículos que foi lido. O que o pastor Deus pregou? Ele veio para ouvir, mas não escutou. E a palavra de Deus está dizendo uma coisa: todo aquele pois que escuta. Aleluia. Limpa seus ouvidos espirituais para escutar. Escuta essas minhas palavras. Primeira coisa, escutar a palavra. Segundo é praticar a palavra. Então aquele que escuta é aquele que pratica. Ele é semelhante a um homem. Então a primeira qualidade de crente que nós descobrimos aqui, que Jesus está ensinando. Primeira qualidade de crente: homens é genérico. Primeira qualidade de crente: prudentes. Você vai se analisar na palavra. Nós estamos descobrindo então que tem homens, tem mulheres, tem jovens que são prudentes. Por que eles são prudentes? Porque eles vieram no culto para escutar. E depois que eles saíram do culto, eles praticam o amor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aqui está a vitória, aqui está a base do Evangelho, aqui está, meus irmãos, aqueles que o diabo não consegue derrubar, porque eles vieram no culto para escutar e vieram para praticar no dia da semana, porque estes estão fazendo o quê? Estão construindo, edificando a sua casa sobre essa qualidade de crente. Tem pessoa que vem na escola bíblica, mas não para escutar. Ele vem por vir. Ele já veio no culto, veio por vir. E agora eu pergunto uma coisa: essa pessoa que veio simplesmente para vir, por vir, mas não escutou, ela não está isenta diante de Deus. Porque o lugarzinho que você está ocupando é precioso para os doces sanguíneos de Jesus. Milhares e milhares de pessoas gostariam de estar sentadas no seu lugar para escutar a palavra que está sendo falada. Então as pessoas vêm para escutar. E aqueles que vêm para escutar, eles vêm com uma característica, eles vêm para praticar. E esses que escutam e praticam, Jesus está dizendo que eles são prudentes. Porque eles saem daqui praticando. E a prática da palavra, eles aplicam a palavra, eles vivem a palavra, eles abraçam a palavra, eles amam a palavra. E a sua casa está sobre a rocha. A base da sua casa está sobre a rocha. Versículo seguinte. E o que acontece agora? Diz a Bíblia: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu? Não caiu. Por que ele não caiu? Não caiu porque ele veio escutar a palavra. Não caiu porque depois que ele escutou a palavra, ele praticou a palavra na sua casa, no seu trabalho, praticou a palavra no colégio. Depois que ele praticou a palavra, então ele ouviu e pratica, ele se torna um homem prudente. E ele estabeleceu sobre a rocha. E era um rio, correu a chuva, os rios sopraram e a casa permaneceu. Agora nós vamos ver outra qualidade de crente. Diz a Bíblia a mesma coisa: aquele que ouve estas minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras, por que ele não cumpre? Por que
pratica? Porque ele não escutou. Os seus ouvidos, o seu tempo, ele não dedicou para vir na igreja escutar. Se ele não escutou, agora ele saiu de qualquer jeito. Aquilo não operou, aquilo não criou nele. A palavra, ele não digeriu a palavra. Jesus, a palavra de Deus que nós lemos em Deuteronômio diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você está aqui, está se alimentando da palavra, essa palavra está te dando vida, saúde, estrutura. Essa palavra está gerando coisas novas na sua vida. Então, se ele não escutou, ele não cumpre, ele não pratica, ele é comparado a um homem. Agora, uma coisa, irmãos, não é o pastor, não é o líder de jovens, não é o líder do coral, que tem um termômetro para chegar lá e colocar assim o termômetro e saber: olha, este homem é prudente. Não é chegar lá, pastor, e medir. Quando é que eu demonstro que eu sou prudente? Quando é que a igreja vê se realmente eu sou prudente? Quando é que os vizinhos veem se eu sou prudente? Quando é que os meus colegas veem que se eu sou prudente? Quando? É quando desce a chuva. Quando desce a chuva. Depois que desce a chuva, transborda os rios. Depois de transbordar os rios, o que dá contra a casa? É o vento. É quando, para conhecer o crente que está com a palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra, é só ele entrar na luta. Louvorzão, reteté, todos são iguais. Quem sabe os que pulam a nós são tidos por espirituais. Quem sabe que fazem tanta coisa, mas é quando vem o vento, é quando vem a chuva, é quando vem a dificuldade, é ali que se conhece quem é prudente. Porque para mim mostrar prudência não é a exterioridade, é a prática da palavra. E a prática da palavra você não pratica na frente das pessoas, você pratica lá no seu dia a dia. É no momento de dificuldade, é quando o diabo sussurra, é quando os pratos chegam na sua vida, é quando as opções para pecar e fazer o que não é certo se preparam na sua vida. É ali que você demonstra que é prudente ou é insensato. É ali. Permita-me, quantas mulheres insensatas, quantos homens insensatos, quantos jovens, quantos crentes, quantas pessoas dessa forma. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? Quem é que diz isso? Ei? Quem é que diz isso? Quem é que está falando conosco? Quem é que está dizendo que tem insensatos e tem prudentes? Quem é que está dizendo? Deus. É Deus. É Deus que está dizendo para mim: Antônio, eu quero falar contigo. Tu é um prudente ou tu é um insensato? Tu está ouvindo? Tu está praticando? É Deus que está falando conosco, porque Deus quer nos limpar pela sua palavra. Deus quer nos limpar pela sua palavra. Só entrarão nos céus os limpos pela palavra. Os candidatos a entrarem nas portas eternas e os candidatos que deixaram de se lavar pela palavra. Aleluia. Nós vivemos dias de crentes dodóizinhos. Qualquer coisinha tem tanta opção. Dizer: eu vou mudar de igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Deus está dizendo que o prudente, ele primeiro ele escuta, e ao escutar ele entende: este lugar é o lugar que Deus preparou para a minha alma ser salva. Este lugar é o lugar que Deus abriu a porta dos céus. Este lugar é o lugar onde a glória de Deus se manifestará na minha vida. Aleluia, porque ele está com os ouvidos atentos a
Aleluia. Vamos outro versículo. Mateus capítulo de número 25, versículo 1 e o versículo de número 2. Olha que Deus. Falei aos irmãos que quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra, quem está falando conosco? Deus. Vocês estão conseguindo entender? Escutando Deus falando conosco? Então o reino do céu será semelhante. Digam, meus irmãos, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens. Dentre as 10 virgens, Deus está dizendo que tinha 5 delas eram prudentes. Por que elas eram prudentes? Porque elas saíram de madrugada, irmão. Aquelas 5, quem sabe uma conversou com a outra, mandaram um zap lá 3 horas da manhã, dizendo: amiga, nós temos que sair às 4h30. Como é que está a tua vasilha? Tu já preparou o azeite? Olha, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Nós não sabemos o que vai esperar pela frente. Nós não podemos sair com azeite só na vasilha, ou seja, na lamparina. Nós temos que preparar também a nossa vasilha. Os imprevistos acontecem, mas leve azeite não apenas na lamparina, mas leve na vasilha também. Esse é para se comunicar entre elas, pastor Salvini. E disseram: olha, eu tenho 2 litros de azeite na vasilha. Ela ligou para outra e disse: eu estou aqui com 5 litros de azeite. Eu estou com 3. Saíram. Mas de repente aquelas outras, as loucas disseram assim: não, para quê? Tem supermercado na frente do retiro. Tem uma cantina logo ali. Para que eu vou levantar 3 horas da manhã, preparar azeite, preparar a lamparina? Eu vou dormir até às 7 horas da manhã. Eu levanto 5 minutos antes do ônibus passar aqui. Quando eles passarem na frente da minha casa, eu já dormi 4 horas a mais e vou descansada no retiro. Mas chegaram lá, o noivo era para chegar 1 hora. O esperado era meia-noite, pastor José Alberi. Diz a Bíblia que chegou à meia-noite e o noivo não apareceu. Queimando o azeite. Foi queimando o azeite da lamparina. Foi queimando. Queimou o azeite de todas elas. Escureceu, ficou breu. E pelo fato do noivo demorar, elas... O que aconteceu com elas? Elas adormeceram. E adormeceram, queimou o azeite da lamparina, todas iguais. Mas de repente diz a Bíblia que eis um grito. Aí vem o noivo. E aí ela pega a lâmpada agora, vazia de azeite. Isso. Acende o pavio. O pavio só dá aquela chamuscada. Já viram o pavio que não tem azeite? Só dá aquela chamuscada. Assim é crente que pegou azeite, acabou na lamparina. Parece que vai acender, parece que vai agora, parece que vai, mas não tem azeite, nada acende. Mas as outras olharam, chamuscou. E eu vou dizer: amiga, é azeite que está faltando. O que vamos fazer? Abre aí. E as prudentes disseram: eu vou encher a vasilha, eu vou encher a lamparina. Chamuscou, acendeu. Vamos ao encontro do noivo, vamos ao encontro dele, porque a noite não se impede de caminhar. Tinha um azeite na botija e tinha um azeite para colocar na lamparina. É no momento da dificuldade, é no momento da adversidade que conhece o crente prudente e o crente louco. O crente prudente, quando acontece o imprevisto, ele não corre lá desesperado bater na porta do vizinho. O crente prudente, quando acontece a adversidade, ele não sai arrancando os cabelos pela rua. O crente prudente, quando acontece o imprevisto, ele não faz algazarra, não. Por quê? Porque ele sabe o Deus que fala com ele. Ele conhece pela palavra. O crente louco, ele se desespera, faz um algazarra no meio do mundo, traz uma luta para a família,
traz uma luta para os parentes. Quem está na sua volta pede o controle também. Deus está nos chamando para uma atitude diferente. Queridos irmãos, área de Viamão, escuta a palavra, pratica a palavra. Deus quer dar a vocês algo novo, algo dos céus, algo do trono. Deus tem algo. Deus nos chamou. O crente que pratica a palavra, ele frutifica em Cristo. Ele frutifica em Cristo. Enquanto os loucos e os insensatos estão desesperados, o crente que pratica, o crente que vive, está ali, aleluia. Sempre que alguém desesperado chega na sua casa, ele tem uma revelação dos céus. As palavras, o valor que tem as palavras. E nós precisamos então olhar para a palavra nos detalhes da palavra. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 12, assim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Nos diz assim, meus irmãos. 2 Timóteo 3, 12. Vamos ler, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando seus enganados. Esse não tem a palavra. Agora, conselho para Paulo, que Paulo dá a Timóteo. Ele diz assim: tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens esperança. Vamos seguir. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Sabe as Sagradas letras. Agora vejam a importância. Paulo está dizendo para Timóteo, nós já vamos seguir. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a tua avó, a tua mãe tiveram um cuidado tão grande de te dar condições de ter a palavra, e as palavras que estão na palavra, mas elas não pararam aí. Paulo está dizendo: elas te deram condições de tu saber que as letras são sagradas, para te dar condições de seguir em direção aos céus. Aleluia. Conseguiram entender? Quem ouve, escuta, quem pratica, ele olha, não superficial, mas ele olha as letras. Tem gente que lê, meus irmãos, ele não respeita a ponto de interrogação, ele não respeita a regra de português, ele lê como se estivesse lendo. Para ele, as letras não são sagradas. Ele acha que é qualquer coisa. Mas para Timóteo, pastor Zé Loderia, Paulo estava dizendo: tu sabe, tu aprendeste, desde a tua meninice, desde berço, desde criança, tu já conhecia as sagradas letras. Aleluia. E essas sagradas letras faziam o quê? O que as sagradas letras podem fazer na vida de uma pessoa? Sábio. Tornar-te sábio. Para ele fazer negócio? Para ele passar a perna em alguém? Para ele ser expert? Tornar sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não deixe vizinho para o seu filhinho. Não compre lá coisinha lá. Leve o seu filho, leve a sua filha a conhecer as sagradas. Graças a Deus. As sagradas letras. Por que, meus irmãos, que as famílias estão se deteriorando? Por que, meus irmãos, que essa situação de estrutura espiritual está cada vez mais frágil? É que as pessoas não se preocupam em dar aos filhos
a família comerem a palavra, viverem a palavra, porque Paulo está dizendo que essa palavra, até as letras são sagradas, que pode te tornar sábio para a salvação. Aleluia. Até as letras são sagradas para te tornar sábio para a salvação. Aleluia. Nessa noite, o Espírito de Deus, a palavra de Deus fala conosco de uma forma maravilhosa. E Deus está falando contigo, Deus está falando comigo. Deus está dizendo uma coisa: como está o seu cuidado com as sagradas letras? Como está o seu tempo em relação às sagradas letras? Como está a sua dedicação em relação às sagradas letras? Meus irmãos, imagina a igreja primitiva, o rei, o imperador, ele fechava os leões lá nas arenas, ficava 10, 15, 20, 30 dias, um mês, faminto, sem água, sem comida. E depois ele largava os cristãos, os crentes, para serem devorados. Mas os crentes não retrocediam, sabe por quê? Porque os crentes escutavam e praticavam a palavra. O problema não era o leão, o problema não era a jaula, o problema não era a guilhotina. Eles sabiam que aquilo era uma transição, logo eles estariam com Cristo Jesus na salvação, pela fé que as sagradas letras lhe deram. Aleluia! Hoje, se o pastor chamar o crente e disser: irmã, olha sua saia, está desse jeito, olha, mostrando aí aquilo não deve mostrar, ela se entristece, diz: o pastor não tem amor, o fulano não me ama, essa igreja é isso e aquilo outro. Se chamar o jovem, que ele está ali, quem sabe, vivendo desordenadamente, quando é chamado a atenção, ele já acha que tem que mudar, ir para cá e para lá. É falta das sagradas letras para a palavra. Vocês querem ir para o céu, irmãos? Vocês querem ouvir Deus falar para vocês? Vocês querem ser limpos pela palavra? Aleluia. Você quer garantir o seu lugarzinho nos céus? Ou só faz de crente? Só está fazendo de conta? Aleluia. Salmista, o Salmo 119, verso 5, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. O antídoto contra o pecado não é você ficar lá no meio do mato, se retirar, virar longe. O antídoto contra o pecado é o poder da palavra. Aleluia. O que te torna santo, o que te torna santa no meio de um povo ímpio, de um meio de uma geração corrompida, não é se afastar dos imundos, dos impuros, não, é esconder a palavra no coração para guardar-se incontaminado deste mundo. Tem gente que diz assim: eu não vou me assolar, eu não vou conversar com esse mundano, eu não vou conversar com essa mundana porque eu posso pecar. Isso é falta de conhecimento da palavra. Você pode conversar com quem você quiser. Jesus foi conversar com uma prostituta. Não foi Jesus que foi contaminado, foi Jesus que contagiou ela. Por quê? Porque Jesus era a palavra. Se a palavra está na sua vida, não tenha medo do pecado, não tenha medo do mundo. A palavra é mais poderosa, maior que está em nós do que aquele que está em nós. Vamos colocar em pé. Aleluia. Esse é o poder da palavra. Salmo 119, verso 9, irmão, bem alto. Salmo 119, verso 9. Olha o que diz ali. O que diz? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Aleluia. Não é regras, não é normas. Não é um crente espreitando o outro, dizendo: eu vou cuidar da vida do pastor José Lauderi, quero ver o que ele vai fazer agora. Não é normas, não. Não é um querendo cuidar do outro para que ele seja santo. O que é que purifica a vida de um moço? O que é que purifica a vida de um homem? Observando a palavra. Tem 2 olhos como chama de fogo no céu.
preciso sair com o celular gravando, saber o que o fulano vai fazer nessas suas vidas. Aleluia. Eu sei que o Espírito de Deus tem poder através da palavra para guardar a vida incontaminada. Como purificará um jovem, um moço, um obreiro, o seu caminho? O meu caminho, o seu caminho é mau. Mas quando eu estou com a palavra, o meu caminho, o seu caminho é purificado. Jesus, quando antes de ser assunto aos céus, ele olhou para os discípulos e ele disse: santifica-os na tua palavra. Aleluia. Aleluia. Santifica-os na tua palavra. Jesus disse: eu não quero que você tire, não, Pai, eu não peço que tire eles do mundo. Deus estava dizendo assim: eu não quero que tire eles daquela empresa no meio de idólatras. Eu não quero que a porta de emprego lá naquele colégio de prostituição, de fornicação, de impureza, eu não quero que tire ela de lá. Eu não quero que tire aquele homem daquele trabalho terrível, não. Mas eu peço que guarde eles do mal. Aleluia! Guarde do mal! E agora ele diz: eles podem andar no meio da prostituição, no meio da impureza, porque a palavra santifica. Santifica-os na tua palavra. Santifica-os na tua palavra. Santifica-os na tua palavra. Santifica-os na tua palavra. Deus nessa noite está falando tremendamente comigo e com você. Deus quer nos santificar. Deus quer nos purificar. Deus quer nos limpar. Deus quer tirar toda a impureza. Aleluia. Deus quer limpar sua mente. Deus quer limpar o seu coração. Deus quer limpar os seus olhos. Deus quer limpar suas mãos. Deus quer limpar a sua alma. Deus quer limpar o seu espírito. Deus quer limpar o seu corpo. Pelo poder da sua palavra. Aleluia. Amém? Vocês vieram para o culto para escutar? Amém. Ouve. Escute. Aplique. Aleluia. Tantos problemas que chegam para a vida dos obreiros, muitas vezes, poderia ser resolvido lá na sua casa, se você escutasse e praticasse a palavra. Quanta coisa que o diabo não conseguiria tocar na sua mente, se você escutasse e praticasse a palavra. Quanta coisa, quantos problemas que você evitaria de causar dentro da sua casa, no seio da sua família, do seu esposo e dos seus filhos, se você escutasse e praticasse a palavra. A palavra é espada. Aleluia. A palavra tem poder, a palavra é poderosa, a palavra não é um livro de autoajuda, mas é um verbo vivo. Quantos relacionamentos complicados entre irmãos, quantas irmãs que iniciam uma amizade, mas pelo fato de darem mais atenção para os gostos pessoais, não para a palavra, iniciam bem, mas dali a pouquinho são inimigas, uma querendo a morte da outra. Quantos? Aleluia! Quantos jovens, irmão Jonatas, que se relacionam por afinidades, se relacionam porque equiparam com o companheiro, com a companheira, nos gostos que se encaixam, mas daqui a pouquinho elas estão brigadas, estão iradas, estão mandando mensagens uma para a outra, querendo isso e aquilo outro. Falta palavra, palavra. Se a palavra, eu e o pastor José Loderi, humanamente nós vamos ter vários problemas se nós nos relacionarmos humanamente, mas agora se entre nós estiver a palavra, eu consigo suportar ele e ele consegue suportar. Porque a mesma palavra que purifica ele, purifica a minha vida. A palavra que santifica, santifica a minha vida. Aleluia. Quando você se incompatibilizar com alguém, pare para pensar: será que eu estou escutando e praticando a palavra? Será que neste momento eu estou sendo prudente ou estou sendo insensato? Será que neste momento que o vento bate na minha vida, na sua vida, transporta nos rios, sopra nos ventos, desce a chuva,
No momento em que você tem aquele impulso, aquela vontade de fazer o que não é para ser feito, neste momento, deixe o Espírito de Deus usar a palavra para falar com a sua vida. Deixe o Espírito de Deus falar através da palavra. Aquele que ouve, aquele que escuta e pratica, é semelhante ao homem prudente. É semelhante ao homem prudente. Não permitam o diabo zombar, escarnecer da sua vida em olhares. Olha lá vai uma mulher, olha lá vai um homem, olha ali vai o crente da restauração. Mas ele está com a camiseta, ela está com a camiseta da União Feminina, ela está com a geração eleita, mas ele é insensato, porque eu consigo fazer, ele nem imagina, mas eu preparo a ladinha, ele cai, eu preparo o prato, ele cai, eu crio a situação, ele cai, ele continua na restauração, ele continua cantando, mas ele é insensato. Mude essa situação, mude este quadro, mude este caminho, mude essa estratégia. Deus tem algo novo para nos dar. Pela sua. Eu gostaria de orar nessa noite. Eu sei que eu estou pregando. Eu tenho certeza que eu estou pregando. Tenho convicção que o poder da palavra tem para fazer. Aleluia. E eu tenho certeza que o poder da palavra tem condições também de mudar a vida de pessoas. Deus quer te dar livramento através da sua palavra. Nós não podemos viver, nós não podemos andar, nós não podemos deixar as coisas acontecerem e nós perdendo a guerra para o diabo, não. Nós deixando ele roubar as nossas bênçãos, não. Eu preciso viver a praticar a palavra, porque Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas essa noite. O maná é novinho todos os dias. E eu quero orar nessa noite. A pessoa que está do seu lado, ela não sabe se está do lado do insensato ou do prudente. A pessoa que está aí do seu lado, ela não sabe se está do lado de uma virgem louca ou de uma virgem prudente. Mas o Espírito de Deus sabe. E você também sabe pelas ações, pelo seu dia a dia, pelo seu cotidiano. E uma coisa é que nós não podemos enganar-nos a nós mesmos. Nós lemos que Paulo falando a Timóteo: os homens maus, eles são enganam e são enganados e vão de mal a pior. A sua vida precisa mudar. A sua história precisa mudar. Não é o pastor Antônio Brizola, o homem humano, falando com a sua vida. Eu estou usando a palavra, é Deus que está falando com a sua vida. E Deus nos chamou nessa ceia, Deus nos reuniu neste culto nesta noite para algo tremendo para acontecer na sua vida. O diabo tem que sair daquele espaço que ele ocupa na sua casa, na sua vida. O diabo ele tem que sair da sua mente, o diabo tem que sair das suas emoções, o diabo tem que sair da sua língua, o diabo tem que sair da sua mente, o diabo tem que sair das suas ações, o diabo tem que dar espaço. A palavra é luz, e a luz raiou e as trevas foram embora. Eu quero orar pela sua vida. Deus preparou um milagre para você nessa noite.